Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui no estúdio, do Super N, o prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, do PPS. Prefeito, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo. Bom dia, prefeito. Prefeito, o senhor está no terceiro mandato, Por Exatamente. 2 vezes o senhor esteve à frente do Executivo Municipal, teve um tempo fora, agora de volta, à chefia do Executivo. Como é que é ser prefeito, nos dias de hoje? Na verdade, Adriana, ser prefeito é um desafio permanente, porque muitas questões não dependem exclusivamente das ações do prefeito. A gente depende da relação com o governo estadual, da relação com o governo federal e muitas vezes, em função das dificuldades que a gente vê o nosso país passando, o município acaba pagando o preço de não ter o recurso da forma como deveria ter, de não implementar a política pública da forma que o cidadão exige e necessita. Como é que está essa relação com o governador Romeu Zema, já que o senhor citou, e em relação também às contas de Lagoa Santa, os recursos que a cidade também depende do governo estadual? Até para corroborar a pergunta da Adriana, prefeito, da última vez que o senhor esteve aqui no Café com Política, ainda na gestão do então governador Fernando Pimentel, me lembro do senhor relatando dificuldades que estava vivendo com repasses da administração anterior. Houve alguma evolução da gestão Pimentel agora para a gestão Zema? Com certeza. Na verdade, em 2018 foi o grande desafio de todos os prefeitos de Minas Gerais. Lagoa Santa ficou sem receber recursos da ordem de 30 milhões de reais que impactaram as contas públicas municipais. Foi um sufoco para manter as contas do município rigorosamente em dia, mas nós conseguimos naquele ano de 2018 manter o pagamento de servidores rigorosamente em dia, dos fornecedores, mas infelizmente a gente teve que dar uma desacelerada no município exatamente para dar conta de pagar as contas. Mas o governador Zema, a partir de março de 2019, restabeleceu os repasses normais e a gente hoje tem condição de investimento em Lagoa Santa, já pagamos a primeira parcela dessa terceira em julho, a segunda parcela já está com recurso já definido para ser pago até dia 20 de dezembro, quer dizer, então Lagoa Santa em relação às contas municipais nunca teve um problema de solução de descontinuidade, mantivemos mesmo na crise mais difícil, que foi em 2018, nós conseguimos manter as contas do município rigorosamente em dia. De uns anos para cá, prefeito, Lagoa Santa ganhou um protagonismo na região metropolitana de Belo Horizonte ao receber uma série de condomínios muito luxuosos, que estão ali no entorno da lagoa, que inclusive dá nome à cidade. É claro que isso demanda também a chegada de novos moradores e infraestrutura urbana, asfaltamento, por exemplo. O que a prefeitura tem feito nesse cenário de penúria financeira que viveu ao longo desses últimos anos, principalmente, mas a prefeitura tem conseguido avançar nessa questão da infraestrutura urbana? Olha, para nós foi o seguinte, nós fizemos um planejamento de longo prazo e a crise não mudou o nosso planejamento. Então, o que a gente efetivamente tem cumprido é o seguinte: nós temos hoje o maior programa de obras em execução da história da cidade, que foi emancipada em 1938. Então, nós temos mais de 30 milhões de obras de infraestrutura urbana, aí, recapeamento asfáltico, pavimentação de ruas de terra, drenagem pluvial, recapeamento asfáltico, quer dizer, além das obras de saúde e educação, policlínicas, escolas. Então, quer dizer, o município tem um vigoroso programa de obras, exatamente, porque se a infraestrutura não caminhar de acordo com o crescimento da cidade, a gente perde a condição de sustentabilidade do próprio crescimento. Então, o que a gente planejou foi que Lagoa Santa crescesse de forma ordenada, sustentável e planejada. E a gente tem cumprido exatamente esse planejamento. E trazer também essa questão do protagonismo de Lagoa Santa, citado pelo Rodrigo, prefeito? Porque Lagoa Santa também está num ponto estratégico ali, próximo ao aeroporto internacional de Belo Horizonte, então também, tem toda uma relação, um diálogo aí com esse público que acaba frequentando a região, De alguma forma, esses projetos também caminham pensando nisso também? Exatamente. Lagoa Santa tem 37% do sítio aeroportuário. Então, a parte do aeroporto internacional de Belo Horizonte está na área de Lagoa Santa. Então, a gente trabalha, em função do conceito do aeroporto indústria para fomentar o desenvolvimento não só em Lagoa Santa, mas em Confins, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Vespasiano e demais cidades ali do entorno, porque na verdade
a gente tem um consórcio de 12 municípios que chama CISREC, e a gente trabalha com 6 Canotec no sentido de estar provendo o desenvolvimento dessa região, porque o modal aéreo, modal de valor agregado extremamente elevado, e com a Aeroporto Indústria nós temos condição de trazer empresas que, em se instalando no sítio aeroportuário, elas são desoneradas de imposto em relação aos produtos destinados à exportação. Então, é uma vantagem competitiva muito grande, e a gente tem que aproveitar essa vantagem para, de certa forma, contribuir que o Estado de Minas Gerais tenha uma nova matriz econômica, que não seja só dependendo da mineração, e a questão de tecnologia é fundamental para o desenvolvimento não só do vetor norte da região metropolitana, mas fundamentalmente do Estado de Minas Gerais. Os municípios do vetor norte, prefeito, eles conseguem se unir e entender que a questão metropolitana, ela está além do limite de Lagoa Santa com Confins, com São José da Lapa, com Pedro Leopoldo e por aí vai? Exatamente, os prefeitos têm sido extremamente audaciosos em relação a essa visão. Não existe a visão da cidade em si, mas da micro-região que compreende o vetor norte e, obviamente, a região metropolitana. Tivemos uma reunião da Granbel recentemente no município de Lagoa Santa. A Granbel é a entidade que de certa forma une os 34 prefeitos da região metropolitana, e essa visão essa visão metropolitana, ela traz sim uma visão de competitividade, porque na verdade o limite territorial ele não pode ser um obstáculo, ele tem que ser uma estrutura de fomento para que as empresas possam se instalar na região metropolitana, e a gente tem com certeza 5 regiões metropolitanas aqui no Cone Sul que são competitivas entre si, e a gente tem uma vantagem muito grande, porque a região do Galeão tem um problema ambiental que dificulta a expansão do aeroporto, a região de Guarulhos, 3.000 imóveis irregulares no entorno, quer dizer, nunca vai ser resolvido esse problema, e a gente tem as regiões metropolitanas de Buenos Aires e Santiago, e em se considerando a região do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, nós temos uma área preservada de expansão. Hoje o aeroporto tem capacidade instalada para 30 milhões de passageiros ano. Nós estamos com a metade dessa capacidade operacional, nós temos 15 milhões de passageiros ano, e a gente com a segunda pista nós podemos chegar a 50 milhões de passageiros ano. E em função da conectividade, nós temos condição sim de ter voos internacionais, o porão dos aviões pode sim trazer matéria-prima, quer dizer, a condição de crescimento dessa região em função do modal aéreo é muito importante e tem que ser valorizada pelo governo do estado e pelo governo federal. É importante isso. A agenda de Lagoa Santa, prefeito, para 2030, né? Já tem uma agenda a cidade, e isso pensando também nos objetivos sustentáveis alinhados aí à ONU, à Organização das Nações Unidas. Como que é trabalhar isso, né? O senhor falou a respeito desse pacote de obras, que é um dos maiores, mas também pensando em sustentabilidade. Como que é alinhar tudo isso? Olha, é muito importante o seguinte, uma chancela internacional para as ações de qualquer poder executivo é fundamental. O Brasil é signatário, junto com cerca de 200 países, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso significa que todas as ações da prefeitura, elas têm que ser, de certa forma, vinculadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foi estabelecido pela ONU, para que em 2030 os municípios tenham, sim, sustentabilidade, qualidade de vida e em todas as áreas. E Lagoa Santa, ela aderiu à Agenda 2030 da ONU, então nós temos o projeto Agenda Lagoa Santa 2030, exatamente vinculando 100% das ações da prefeitura ao que a ONU definiu como objetivo para ser alcançado até o ano de 2030. Prefeito, hoje, 15 de outubro, é dia do professor, a gente abordou isso muito amplamente no jornal aqui desde cedo, e a educação no Brasil, ela passa por uma série de desafios, não mais da universalização, mas da qualificação e principalmente da qualificação do professor também. Para além da qualificação da educação, o caminho principal na avaliação dos especialistas e na nossa também, por que não, é apostar nessa qualificação do professor. Como prefeito de Lagoa Santa, como prefeito de uma cidade que cresce exponencialmente ao longo dos últimos anos, o que o senhor pode dizer para a população hoje? Olha, é com muita satisfação que a gente traz uma política pública já de 11 anos, que é o Núcleo de Alfabetização e Letramento. Esse núcleo, o programa Alfa Letrar, coordenado pela professora emérita da UFMG, Magda Beck Soares, é uma referência nacional e internacional de alfabetização e letramento. Eu diria que as 23 escolas de Lagoa Santa hoje têm o mesmo nível, todas com banheiro de granito, refeitório de marmorite, biblioteca literária, quadra coberta poliesportiva. Então, na verdade, a gente tem um programa de alfabetização e letramento, onde as crianças com 5 e 6 anos de idade
já sabem ler, escrever e interpretar, algo inusitado em relação ao Brasil. E esse programa, né, a alfabetização e letramento independe do idioma. Ele na verdade, ele é referência internacional porque, por exemplo, para a língua inglesa, para a língua alemã, para a língua espanhola, na verdade, o processo de alfabetização e letramento que desenvolveu em Lagoa Santa, ele é referência porque as crianças efetivamente aprendem com qualidade e aprendem de uma forma universalizada. Então, todas as escolas de Lagoa Santa têm o mesmo padrão e é feito, o núcleo é composto de um membro de cada escola, são 23 membros do núcleo de alfabetização e letramento, e na última exposição do Alfa Letrar, nós tivemos a visita da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal de Ponta Grossa, de diversas cidades, inclusive de outros estados, Rio de Janeiro e tal, aqui de Belo Horizonte também muita gente, da UFMG, da UENG, e para nós é muito positivo porque ter, por exemplo, a Magda Soares, que é uma referência em termos de conhecimento técnico dentro da UFMG, e transcende, inclusive, o nosso município, porque, na verdade, a gente quer compartilhar esse conhecimento, essa expertise com todos os municípios brasileiros, porque, na verdade, a educação é solução para o país, e a gente tem que investir na educação como sendo uma prioridade. No Dia do Professor, ter um projeto como esse em Lagoa Santa valoriza, né, os nossos professores, que é um processo de educação permanente. Mais do que isso, é um projeto que leva para os alunos uma avaliação horizontal e vertical de cada conteúdo, e a gente sabe que os alunos estão aprendendo com qualidade, e o professor se sente realizado em ter uma estrutura como essa em Lagoa Santa. Muito bem, às 8h55, hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, prefeito? Perfeito. Ser prefeito hoje. Ser prefeito hoje é um desafio permanente. Relação com o governo Zema. Extremamente promissora, positiva e transparente. Desafios do serviço público. Desafio do serviço público é desenvolver efetivamente a cidade, valorizando os servidores públicos municipais. Rogério Avelar vai ser candidato à reeleição em Lagoa Santa em 2020? Candidato à reeleição em Lagoa Santa em 2020. Governo Bolsonaro? Governo Bolsonaro, a gente torce para que ele acerte, porque o país precisa de desenvolver. Reforma da Previdência. Importante para o futuro de todo cidadão brasileiro. Prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, do Cidadania, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui, prefeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Adriana. Obrigado aos ouvintes da Super FM.